Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero, mais uma vez, expressar minha gratidão a Deus pela oportunidade de poder estar convosco nesta noite para mais um momento de louvor e adoração e reflexão na palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, 19 de junho, nos alegramos por poder estar aqui neste santuário, queridos, enaltecendo aquele que é digno de honra, de glória e de louvor para todos sempre. Eu quero fazer menção do texto sagrado que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, do versículo de número 21 ao versículo de número 33, e também o capítulo 6, os 4 primeiros versículos. Carta de Paulo aos Efésios. Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia para lermos juntos esse texto sagrado. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículos de número 21 ao 33, depois o capítulo 6, versículo 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado, Efésios capítulo 5, versículo 21: Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Efésios capítulo 6, versículo 1: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Pai Santo, neste momento te adoramos por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, neste santuário, ó Deus, para render a Ti o nosso louvor e a nossa gratidão, Senhor. Ó Deus, aceita este culto como oferta de cheiro suave às Tuas narinas, Senhor, o louvor e a adoração da Tua igreja, a súplica, Senhor, que se fizer neste lugar, Senhor. Ó Deus querido, que não fique sem respostas, mas, Senhor, que os Teus servos sejam visitados pela Tua presença nesta noite. Abençoa aqueles que estão distantes, aqueles que não puderem estar aqui, aqueles que estão enfermos em seus lares, sejam tocados pelo Teu Espírito Santo e restaurados de toda enfermidade. Oramos em o nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos. Eu quero
informar aos irmãos que hoje nós estaremos estudando a lição de número 12 da nossa revista da Maturidade Cristã, com o tema A Conduta do Crente em Relação à Família. É o tema deste estudo. A verdade prática nos informa o seguinte: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória dele, ou a glória do nome dele. Então já deu para você perceber que neste estudo nós estaremos tratando da conduta cristã para a família. E nós vamos, certamente já sabemos bastante sobre este tema, mas nunca é demais aprendermos um pouco mais. Eu quero convidar você para, em alguns minutos, nós refletirmos a respeito do que este estudo tem para nós. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel, como diz a nossa verdade prática. Monogâmico, mono, se refere a uma pessoa, ao relacionamento com uma única pessoa. Mono significa um. Heterossexual, hetero vem de heterogeneidade, ou seja, de sexos opostos, mais claramente falando, um homem e uma mulher. E a terceira característica é indissolúvel. Indissolúvel é aquilo que não se dissolve, é aquilo que não se termina, é aquilo que não se acaba. Então o casamento ele precisa ter essas três características para ele ser um casamento de acordo com os parâmetros de Cristo para a vida do crente, para a vida do homem e para a vida da mulher de Deus. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, nós estaremos estudando a conduta requerida para esta família, para este modelo de família. E vamos começar estudando sobre a conduta do marido cristão no casamento. Como deve ser a conduta deste homem cristão no casamento? No capítulo 5, como nós lemos, Paulo ele enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja de Cristo. Então o matrimônio ele é enaltecido, ele é elevado aqui nessa narrativa de Paulo. Nesse tópico nós estudaremos a analogia do marido, representando a pessoa de Cristo no casamento. O papel do marido como líder da família. Nós queremos que fique bem fixo isso no seu coração. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do marido e o marido a cabeça da mulher, a cabeça da esposa. Essa é a relação que nós encontramos na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo número 3, deixa bem claro. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 5 e versículo de número 23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Tem muitos maridos que se confundem neste papel de ser o cabeça da casa e acham que por ser esse título de o cabeça da casa, ele é o manda-chuva. E a Bíblia não está dizendo isso a respeito do marido ser
a cabeça. A Bíblia está dizendo que o marido ele deve ser o cabeça da mulher, do mesmo jeito que Cristo é o cabeça da igreja e ama a igreja de tal forma que deu a sua vida por ela. É nesse aspecto que o marido deve ser a cabeça na família, amando a família com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, reconhecendo a mulher como um vaso mais frágil. Não estamos falando aqui de fraqueza, mas estamos falando aqui de ternura, de personalidade e mesmo a força física, é diferente. A mulher ela tem força, muita força, mais força do que o homem em alguns aspectos, em outros não. O homem tem muita força em uns aspectos, em outros é muito frágil. Então cada um com as suas peculiaridades, tá? Mas quando a Bíblia coloca que o homem é o cabeça da mulher, tem muitos homens que se confundem e erguem a voz e diz que quem manda aqui sou eu, quando o homem precisa levantar a voz e dizer que quem manda lá é ele já não manda em mais nada, porque nós não precisamos alçar a voz para impor a nossa autoridade. A nossa autoridade tem que ser como a autoridade de Cristo sobre a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Prossigamos. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista com viés neomarxista considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. O modelo que lá fora eles chamam muito de judaico-cristão, ou seja, o modelo bíblico, o modelo cristão de família, tem uma tendência aí conhecida como neomarxista, que acusa este modelo de família de um homem ser opressor sobre a mulher, de um homem ser o cabeça no sentido de mandar e sujeitar a mulher e colocar nela um cabresto. Só que neste modelo judaico-cristão, esse modelo bíblico, o homem não pode ser um opressor. Então esta teoria não passa de uma falácia. Para Deus, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo valor. Cristo deixou isso muito claro quando ele teve discípulos homens e também teve discípulas. Muitas mulheres que auxiliaram Jesus no seu ministério como auxiliador de diversas formas, e Jesus tratava as mulheres com a mesma atenção com que tratava os homens. O que falar daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana à beira do poço de Jacó, ali na aldeia de Sicar, ao meio-dia, quando Jesus ele quebra ali um dos maiores paradigmas da sociedade judaica daquela época, em que o homem não poderia encontrar-se com a mulher ou estar conversando com a mulher a sós. E Jesus não apenas conversa com aquela mulher, mas como também revela toda a vida daquela mulher e principalmente revela a salvação para aquela mulher e para toda aquela aldeia de Sicar, aquela aldeia samaritana. Então, queridos, Jesus ele foi contra o preconceito daquela época, daquele modelo machista de família daquela época, e deixou claro que para Deus, tanto o homem quanto a mulher têm o mesmo valor. Mas falando aqui ainda do papel de marido, do marido cristão na família, nós vimos que o marido ele deve sim ser o cabeça, e o cabeça fala de liderança, tá? Isso não quer dizer que a única palavra que valha na casa é a do marido, mas o marido precisa ser reverenciado como o cabeça de fato na casa, na família, porque senão há discórdia.
A casa em que o marido não é o cabeça é como uma casa goterenta, uma casa que não tem aconchego, que não tem paz, que não tem compreensão, que não tem entendimento, porque é necessário que haja a hierarquia de autoridade que a Bíblia dispõe para nós. Ela deixa bem claro: Deus é o cabeça de Cristo, ou a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da esposa, no sentido hierárquico, e a gente precisa observar isso com bastante cautela. O amor como elemento primordial, falando ainda do marido. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, conforme Efésios 5:25. Isso implica a prática do sacrifício, como diz a Escritura: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aleluia! O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor, e não por ameaças ou imposição autoritária. Entende? Como o homem deve liderar a sua esposa com amor, não impondo que ela seja obediente a ele, mas amando de uma tal forma que ela seja constrangida a amá-lo, como o melhor homem do mundo, como o homem mais bonito do mundo, como o homem mais educado do mundo, como o homem mais rico do mundo, né? Porque a riqueza não são toneladas de ouro e prata, a riqueza é paz, alegria e amor na presença de Deus. Então, queridos, nós homens precisamos constranger a nossa esposa a nos amar e aceitar a nossa autoridade com amor, com dedicação a ela, não deixando faltar nada a ela e sendo cortês com ela, da mesma forma que Cristo é cortês com a igreja, da mesma forma que Cristo ama a igreja e não deixa faltar nada. Nós estamos aqui baseados na sua palavra, que Ele determinou que as portas do inferno não iriam prevalecer sobre nós contra a sua igreja. Aleluia! Da mesma forma, o marido deve ter essa autoridade sobre a sua esposa, sobre a sua família, de forma que nada venha faltar à sua esposa, de forma que ele seja uma árvore frondosa, que promova sombra e refresco para a família. Esse deve ser o papel do marido, e o amor é o ingrediente que vai estreitar esta relação. Desse modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor, a prática do amor. O amor, ele traz a resiliência, ele traz a paciência, ele traz a mansidão, ele traz a renúncia. O amor é a maior de todas as virtudes, é o aspecto mais importante do fruto do Espírito, inclusive, e nós precisamos exercitar o amor dentro do nosso lar, como pai de família, como marido e também como pais que somos. O amor precisa ser exercitado. A gente tem muita facilidade de ser cortês com as pessoas externas ao nosso lar, de ser educado com as pessoas que nós nem conhecemos, ao passo que com os nossos familiares, muitas vezes nós somos impacientes, somos intolerantes, somos mal educados. Nós precisamos amar primeiramente os de dentro da nossa casa. Se não formos cortês com a nossa esposa, como ela nos honrará? Como ela nos terá em evidência se formos mal educados, se formos espancadores? Tem maridos que xingam a sua esposa, desvaloriza a sua esposa, não tece um elogio sequer à sua esposa.
mas as outras pessoas ele consegue elogiar, nas outras pessoas ele consegue ver as qualidades. Então, queridos, nós precisamos exercitar o amor para que o relacionamento familiar ele tenha as devidas características da conduta da família cristã. Em terceiro lugar, o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama sua mulher ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Se a mulher está com dor de cabeça, deve ser uma preocupação do marido. Se a mulher está indisposta, deve ser uma preocupação do marido. Se a mulher está doente, deve ser uma preocupação do marido. Eu já vi alguns maridos tratarem mal as suas esposas, incompreensivelmente, às vezes estão doentes, e eles a tratam como se elas estivessem com preguiça ou com má vontade. Nós precisamos preocuparmos com a nossa esposa da mesma forma que Cristo se preocupa conosco. Já pensou se Cristo não se preocupasse conosco? Se nós orássemos e Cristo não tivesse nem aí para as nossas orações? Se Cristo se irritasse com as nossas orações, nossas petições, para onde iríamos nós? Mas Ele nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse ainda: se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Louvado seja Deus. Isso evidencia um comprometimento de Cristo com a sua igreja, um amor de Cristo com a sua igreja, e nós como marido precisamos ter esse comprometimento com a esposa, porque senão, amados, nós estaremos incorrendo no erro, numa falha, numa desobediência à palavra de Deus. De nada adianta eu pregar um lindo sermão a respeito do amor e lá na minha casa a minha esposa não usufruir de 1 grama do amor que eu ministro aqui para vocês. Eu me recordo de uma pessoa que eu aconselhei, muito ferida, já depois de estar separada do seu esposo, divorciada. Ele já está casado com outra mulher, e ela descrevia que todas as vezes que ele pregava na igreja onde eles auxiliavam, ele era o co-pastor, ela chorava o tempo todo durante a mensagem que ele pregava, mas ela chorava, não era de alegria do espírito, não era de prazer, era de decepção, era de vergonha, porque ele pregava na igreja tudo aquilo que ele não fazia na sua vida particular. Ele não honrava a família, os filhos e nem a esposa, mas na igreja o sermão era lindo. De nada adianta, queridos, o nosso sermão, as nossas palavras, se nós não tivermos amor, será como o sino que retine, conforme o próprio apóstolo fala. Então nós precisamos cuidar da esposa. Maridos que me ouvem, você que está me ouvindo através desta live, cuide da sua esposa como você cuida do seu próprio corpo, como você alimenta o seu próprio corpo. Prosseguindo ao segundo ponto, a conduta da crente como esposa. Vamos tratar um pouquinho da parte feminina. De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Isto é um privilégio. Nesse ponto veremos a conduta requerida da esposa cristã. O conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus, conforme o versículo 21 de Efésios 5 que lemos. Sujeição no temor de Deus. Não é sujeição obrigada, sujeição no temor de Deus, sujeição voluntária. Nessa perspectiva, alguns exemplos
de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, no versículo número 22, dos filhos a seus pais, no capítulo 6, versículo 1, dos servos aos seus senhores, capítulo 6, versículo 5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, Efésios capítulo 5 e versículo de número 24. Como é que a igreja está sujeita a Cristo, amados? É forçada? Nós somos forçados? Nós estamos aqui sujeitos a Cristo porque alguém nos prendeu, nos algemou e nos arrastou até aqui e disse: você agora vai ter que ser sujeito a Cristo? Não, todos que aqui estamos com o coração voluntário, estamos aqui voluntariamente porque amamos a Cristo, porque queremos estar com Cristo, próximo de Cristo, é o nosso prazer ter comunhão com Cristo. Assim também a mulher deve ter prazer em estar próximo do seu esposo, em ter comunhão com seu esposo, e ser submissa ao seu esposo, como a igreja é submissa a Cristo. Da mesma forma que Cristo não suporta a igreja morna, e lá em Apocalipse ele ameaça vomitar a igreja morna, aqueles que dizem estar com Cristo e na verdade os seus atos não condizem. Jesus ameaça a vomitar, lança fora. É a mesma sensação de uma esposa insubordinada ao seu esposo, de uma esposa que envergonha o seu esposo, de uma esposa que não combina nada com o seu esposo previamente. Você sabia que tem esposa que planeja uma viagem e não comunica ao seu esposo previamente, para saber se ele concorda, se é do agrado dele? Tem muitas situações que o esposo jamais, irmãos, iria impedir, mas é uma honra para o esposo ser consultado pela esposa, assim como também é uma honra para a esposa ser consultada pelo esposo, e vice-versa. Essa regra serve para ambos. Jamais eu vou empreender uma viagem sem antes comunicar à minha esposa, ouvir a minha esposa. Jamais eu vou fazer um negócio sem antes comunicar à minha esposa, e a minha esposa também age da mesma forma comigo, tanto nos negócios como em qualquer outra coisa que se planeje, os mínimos detalhes. Tem casais que não conversam, tem casais que as finanças são separadas, que a mulher não sabe quanto o marido ganha e nem o marido sabe quanto a mulher ganha. As despesas são separadas. Se o gás acabar e for de responsabilidade do marido, pois fica 3 dias sem trocar o gás, porque é responsabilidade do marido. Se a energia cortar e for responsabilidade da esposa, pois fica sem energia, fica no escuro. Esta casa não tem comunhão, esta família não vive o amor cristão, está completamente equivocado este modelo familiar. A mulher deve amar o seu esposo, reverenciar o seu esposo, como a igreja reverencia Cristo. Tem mulher que sai falando mal do seu marido para a vizinhança inteira, para os familiares dela todos. É um dos maiores pecados familiares. A mulher fala mal do seu marido para a sua família. A família da mulher geralmente já tem um pé atrás com o genro, né? Uma desconfiança. E a mulher, ela precisa honrar o marido diante da sua família,
e falar quando necessário as qualidades do seu marido diante da família dela, para que a sua família respeite o seu marido. Como é triste um marido que não é respeitado pela família da esposa, por falta de sabedoria desta. Nós precisamos ter muito cuidado. A condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava posição secundária e era parte da propriedade do homem. O homem era dono da mulher, podia fazer com a mulher o que ele quisesse, na cultura judaica antiga. Na cultura grega, a mulher era inferior ao homem e ela era escravizada pelo marido. Ela era uma escrava em todos os aspectos. E isto se perdurou por muito tempo. Mas na cultura cristã, a mulher tem o mesmo valor que o homem. Louvado seja Deus. Então engana-se aqueles que dizem que o modelo cristão familiar é machista, porque para Deus tem o mesmo valor, e Jesus manda nós honrarmos a mulher da mesma forma que Ele nos honra, amar a mulher da mesma forma que Ele nos ama como igreja. Então isso é um comprometimento. Eu preciso amar a mulher da mesma forma que eu amo a minha vida, o meu corpo. Então isso não pode ser um modelo machista de forma alguma. Prossigamos. A reverência devida ao marido, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Este amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Geralmente quando um ama, o outro também ama. Este amor é recíproco. Mas quando um desdenha, o outro também desdenha. O outro se entristece, o outro se fere. O homem precisa amar a sua mulher. O homem precisa ter cuidado com as brincadeiras, porque a mulher ela é sensível. A mulher pode estar gorda, mas ela não quer que seu marido diga que ela está gorda, né? Então nós precisamos ter cautela nas brincadeiras, nos elogios. Como diz o Cláudio Duarte, quando está namorando, os bichinhos são pequenos. É minha abelhinha, é minha fadinha, quais são os nomes aí? Me ajuda? Meu bebezinho, né? Aí quando cresce os bichos ficam grandes, aí é um desafeto. Nós precisamos, é vaca, né? É outras coisas mais. Então nós precisamos amar para que o amor seja recíproco. O respeito precisa ser recíproco, não é verdade? Se eu elogio a minha esposa, ela automaticamente vai estar em débito comigo. Agora, se eu desdenho dela, se eu chamo de baleia, né? De anta, de outras coisas, não vai dar outra, vai perder o respeito, tá? Vai perder o respeito, a reverência que a mulher deve ter pelo seu esposo e também o esposo pela esposa. Muito bem, o homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. O homem que ama a esposa, conforme o propósito divino, ele está cooperando para que a esposa o honre. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido, denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões da família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade do seu marido. A esposa sábia, ela
conduz, juntamente com seu marido, a liderança da sua casa, mas ela nunca se opõe ao seu marido na liderança da sua casa. O marido tem sempre que achar que ele que manda. No dia que a mulher toma essas rédeas à força, acaba o acordo, acaba a beleza. A mulher, ela tem influência, sim. Inclusive nós homens, quando estamos juntos, só os homens, né? A gente às vezes brinca, olha, lá em casa quem manda é a minha mulher, né? Porque na prática a mulher, ela tem uma grande influência sobre as decisões, mas ela tem uma grande influência sobre as decisões quando a mulher é sábia, quando a mulher não passa na frente do seu marido. Ela influencia de forma sábia, ela ajuda nas tomadas de decisões de forma sábia. Não é o marido que tem que andar atrás da mulher, é a mulher que tem que andar após o marido, com sabedoria, com graça, com ternura. Esse problema, ele se acentua mais na área da criação, da educação, da disciplina dos filhos, amados. Como é triste o pai dá uma ordem e a mãe desautorizar aquela ordem. A mãe dá uma ordem, o pai desautoriza, relaxa a ordem da mãe. Isso é pecado. O homem precisa honrar a ordem que a esposa deu aos filhos, da mesma forma que a mulher precisa ter sabedoria de honrar a ordem que o pai deu aos filhos. Nós vamos já falar aqui no terceiro tópico sobre criação dos filhos, a responsabilidade. Eu estou me antecipando e eu já quero ir para lá. A conduta do crente como filho. Nós vimos a conduta do crente como marido, a conduta do crente como esposa, e agora a conduta do crente como pai, como mãe. A responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Esta é a responsabilidade e obrigação dos pais. A palavra doutrina ou disciplina do grego significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Isto é doutrina. Já a palavra admoestação do grego, notésia, quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Os pais, eles têm que doutrinar e têm que admoestar. Doutrinar é fazer com que os filhos desenvolvam um caráter, o caráter cristão, o caráter que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras. Admoestar é aconselhar, é orientar para que o filho tome as decisões acertadas, inteligentes, façam as boas escolhas na vida, desde a sua fé, aos seus estudos, ao seu matrimônio. Os pais não podem controlar os seus filhos, mas eles podem admoestar os seus filhos com sabedoria. Louvado seja Deus. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. O pai que não reage contra a desobediência dos seus filhos é um pai frouxo, que não merece o respeito dos seus filhos, e geralmente quando esses filhos crescem não o respeita mesmo. O pai que não castiga o filho na infância, ele não ama o filho, porque aquele que ama castiga, e castigar não é só tirar o cinto, bater e fazer o sangue descer, não estou falando de espancar, estou falando de doutrinar, de impor os limites que as crianças e o adolescente precisam para desenvolver um caráter de uma pessoa responsável, que saiba quais são seus limites na sociedade, para quando ele crescer, ele não ir para a cadeia, ele não ser alvo de um assassinato, por não obedecer os limites, por não entender quais são os limites, até onde ele pode ir. Quantos pais
que vão na escola dos seus filhos brigar com a professora, com a diretora, com o pai da outra criança, porque maltratou o seu filho. Que exemplo esse pai está dando de conduta para o seu filho? E pais cristãos estão aprendendo na escola dominical, nos cultos de ensino, estão tomando a Santa Ceia, às vezes agem com cada papelão, amados, indigno. Prossigamos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz o quê? Ensina o menino no caminho no que deve andar, ainda que ele envelheça, ou quando ele envelhecer, ele não se desviará ou não se esquecerá. Isso fala de doutrina. De doutrina. Isso fala de imposição. Isso fala de castigo quando desobedecer. As crianças precisam saber os limites. Eu fico indignado quando eu estou em uma igreja aonde as crianças não têm limites, aonde os pais soltam as crianças e ficam perambulando, derrubando o microfone, guitarra, violão, batendo em bateria o tempo todo durante o culto, e o pai parece que está no mundo da lua. Nós temos que ensinar os limites dos nossos filhos, é quando eles estão no colo. Tem pai que não faz uma cara feia para o menino, e se fazer, o menino bate na cara dele, e ele diz: ai, que menino danado. Nós precisamos ensinar, amados, os nossos filhos a se comportar na igreja desde pequeno, porque se eles aprenderem a se comportar na igreja, eles vão se comportar na escola, eles vão dar menos trabalho aos professores, diretores, coordenadores, inspetores na escola, eles vão arrumar menos confusão com os coleguinhas, eles vão tirar melhores notas, futuramente, consequentemente, serão melhores profissionais. Tudo começa com disciplina. Devemos disciplinar o tempo dos nossos filhos. Hoje nas mídias sociais não vamos falar disso, mas também precisamos disciplinar. Tem menino que não toma café, não almoça, não janta, por causa das mídias sociais. Os pais: eu não sei o que eu faço com esse menino. Que vergonha! Que vergonha, mas precisamos estudar mais a Bíblia, colocar em prática as doutrinas cristãs que estão aqui à nossa disposição para o nosso crescimento espiritual. Vamos falar um pouquinho ainda dessa questão. Os pais, por outro lado, não devem impor um rigor excessivo ou imposições injustas a fim de não incitar a ira dos seus filhos. E tem pais que pegam só essa parte aqui: eu não posso ser rigoroso com meu filho, senão ele vai ser uma criança depressiva. Eu não posso castigar o meu filho, porque senão ele vai ficar com raiva de mim. Cheguei numa casa um dia para fazer uma visita, a mãe disse sobre um adolescente, estava com 3 dias que esse menino não falava com ela. Um adolescente em casa com 3 dias, sem falar com a mãe, amados. Que relaxamento, que falta de amor dessa mãe para com seu filho. Eu vi um certo aqueles que dizem prosa lá, um poeta, sei lá, e do Nordeste, falando sobre a sua mãe quando ele era bem jovenzinho e ele queria ir numa festa de carnaval, e ela disse que ele não iria, e ele ficou zangado e falou que não ia amar ela, e disse assim, umas coisas para ela, achando que ia tocar o coração dela, né? Ela olhou para ele seriamente e disse: eu não preciso que você me ame, eu não quero que você me ame. E ele se desmontou quando ouviu aquilo. Tem mãe que fica mendigando o amor do filho. Não se preocupe, você não precisa que seu filho lhe ame, você precisa que ele lhe respeite. Se ele te respeitar, ele vai te honrar quando você estiver velha.
Tem mães que fez tudo para os filhos, botou na boca e hoje são velhinhas, estão jogadas em abrigos porque o filho não tem coragem de trocar uma fralda da mãe, não tem coragem de cuidar da mãe, dar comida na boca da mãe, dar um banho na mãe, porque a mãe não ensinou, criou um bebezão o tempo todo. E nós vamos já falar sobre esta área rapidamente, mudando aqui para a conduta requerida dos filhos. Vamos falar de você, filho, você que é jovem ainda, que é criança, quem sabe, adolescente, tem uma responsabilidade ainda maior neste aspecto. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Obediente aos vossos pais. Efésios 6:1. A explicação para essa postura é categórica, porque é justo. O filho que não obedece aos seus pais é uma pessoa injusta. É feio, é imoral o filho que não obedece ao seu pai. Eu estou falando de criança e adolescência, porque o adulto ele não precisa obedecer, mas honrar, que vai muito além da obediência ainda. A explicação para essa postura é categórica, porque é justo. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais, conforme Lucas capítulo 2 e versículo 51. Para ratificar este ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, conforme Êxodo capítulo 20 versículo 12. Assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Obedecer é na infância, a honra dura a vida inteira. A honra dura a vida inteira. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós, filhos, devemos honrar os nossos pais. Eu tenho pai e tenho mãe, e os amo, e faço questão de dizer para ele quando ligo ou quando encontro que eu os amo. Apesar de termos sido criados na roça, de uma forma bem caipira, e lá não ter muito essa questão de estar declarando o amor, né, toda hora. Aqui na cidade a gente já aprendeu esse mais, essa postura mais polida, mas eles ficam alegres, às vezes até se intimidam quando a gente dá aquele beijo e diz: eu te amo mãe, eu te amo pai. A gente vê o quanto isso deixa eles vaidosos, alegres, agradecidos. Nós precisamos honrar os nossos pais. Nós já estamos na vida adulta, não precisamos mais obedecer os nossos pais, porque ele nos ensinou na infância a obedecer. Agora nós honramos, e a honra vai além da obediência. A honra leva ao respeito, o carinho, ao amor, ao cuidado, literalmente ao cuidado com os pais, principalmente na idade madura da vida, quando eles vão precisar de nós. Assim os filhos devem obedecer e honrar os seus pais. Logo, obedecer que significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento, como eu já falei. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos vivem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para a vida toda. Eu fico feliz em ver como a irmã Ana cuida da sua mãe, como ela honra a sua mãe. Quando eu os visito ali e vejo tanto ela como o seu esposo, né, que é genro, mas trata como uma mãe também a sua sogra, e vejo ali o carinho, a dedicação que eles têm. Isso é honra, é muito mais do que a obediência. O mandamento com promessa. Paulo ele faz uma alusão que honrar pai e mãe é um mandamento, é o primeiro mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada:
para que vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Filho que honra seus pais, eles são prósperos, eles são abençoados. É bíblico. Significa que ao obedecer e honrar os seus pais, os filhos submetem ao arbítrio de Deus, que é segundo o beneplácito da sua vontade. Segundo o beneplácito da sua vontade, os recompensa com as benesses especiais. Portanto, nós devemos honrar os nossos pais, e temos que compreender que quando os nossos pais já estão velhinhos, eles já não têm a mesma memória que antes, a mesma audição que antes, o mesmo raciocínio que antes. E tem muitos filhos que brigam com os seus pais, envergonham os seus pais, chamando de velhos brocos, surdos, gritam. Isto é uma desonra. Nós precisamos honrar os nossos pais e saber que eles precisam de nós, do nosso carinho, da nossa dedicação, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Vida longa e prosperidade é o que a Bíblia promete para aqueles que obedecem rigorosamente esse mandamento. No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar a sua esposa, viu, esposas? O marido tem o dever de liderar a sua esposa. A esposa deve submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar os filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar os seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da vida que se porta, da família que se porta conforme Deus planejou. Aleluia. Portanto, amados, essa é a conduta da família cristã. Que o Senhor nos dê graça, que a nossa oração seja: Senhor, que eu consiga me adequar ao modelo da conduta da família cristã, para que a minha família seja saudável, para que a minha família seja um exemplo, e para que o Teu nome seja glorificado na minha casa. Que na minha casa haja paz, que na minha casa haja diálogo, que na minha casa haja compreensão, haja entendimento, que na minha casa reine o amor e a cordialidade, Senhor. Precisa sim ser a nossa preocupação, amados. O que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e não ganharmos a nossa própria família, ou não ganhar a nossa própria alma? Porque da forma que muitos têm se comportado, não ganham nem a sua própria alma. Que Deus nos abençoe e nos dê graça e nos dê sabedoria para, com amor, com paciência e resiliência, permanecermos no centro desta família, no centro da vontade de Deus, conduzindo a nossa família rumo a Canaã celestial. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Nos coloquemos de pé nesta